Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje quero convidá-los a explorar uma jornada fascinante pelo mundo dos arquétipos, histórias e mistérios que envolvem figuras icônicas como Lilith, Morrigan, Sucubus, Asmodeus, Hecate, Thoth, Afrodite e Azazel. Nesta coletânea de vídeos, mergulhamos nas profundezas das tradições e mitologias, desvendando os significados ocultos, os rituais associados e o impacto dessas entidades no imaginário coletivo. Além de explorar as histórias e os simbolismos por trás dessas entidades, também abordamos temas como a arte da sedução, o poder transformador do conhecimento oculto e as práticas esotéricas que conectam o mundo físico ou espiritual. Cada vídeo é uma imersão no universo das forças que moldam nossas emoções, desejos e aspirações, revelando como esses arquétipos transcendem o tempo e continuam a influenciar nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Prepare-se para uma viagem enriquecedora, onde história, simbolismo e espiritualidade se entrelaçam com mistérios ancestrais e conhecimentos que desafiam os limites da mente humana. Vamos juntos desbravar essas fronteiras e expandir nossa visão sobre o que é possível no mundo oculto. Ao longo da história, poucas forças foram tão fascinantes e perigosas quanto o poder da sedução. Envolta em mistério, desejo e controle, a sedução transcende o físico e penetra no território psicológico, onde o que é irresistível também pode ser mortal. Neste jogo de poder e atração, três figuras arquétipas emergem como ícones: Lilith, Morrigan e a Sucubus. Cada uma delas à sua maneira, encarna o arquétipo da sedução, não apenas como um ato de atrair, mas como uma ferramenta de domínio, transformação e revelação aos desejos mais profundos. Lilith, a rebelde primordial, representa a liberdade sexual e emocional, desafiando normas e assumindo seu papel como símbolo da autonomia feminina. Morrigan, a deusa celta da guerra e da morte, usa sua beleza e poder para manipular e controlar destinos, transformando o campo de batalha em seu palco de sedução e destruição. As sucubus, por sua vez, são as personificações da tentação pura, criaturas demoníacas que entram nos sonhos, exploram as vulnerabilidades e consomem as almas dos que caem em seu feitiço. Apesar de suas origens distintas, Lilith emergindo da mitologia judaica, Morrigan dos panteões celtas e as sucubus dos temores medievais, todas compartilham a capacidade de atrair e subjugar, revelando o poder inerente ao arquétipo da sedução. Não apenas figuras de desejo, são espelhos que refletem os anseios, medos e fraquezas humanas. No entanto, a sedução não é apenas um convite ao prazer, é também uma arma. Em Lilith, vemos o desafio às estruturas patriarcais, em Morrigan, a manipulação do destino através da sensualidade, e na Sucubus, o aviso de que nem tudo que é belo e desejável é seguro. Seduzir, para essas entidades, é mais do que conquistar, é dominar, consumir e, em última instância, transformar aqueles que caem sob seu feitiço. Essas figuras continuam a inspirar e assustar porque, no fundo, elas personificam algo que todos enfrentamos: o confronto com nossos desejos mais profundos e o reconhecimento de que o que nos atrai pode, ao mesmo tempo, nos destruir. Lilith, Morrigan e a Sucubus são, portanto, muito mais do que personagens mitológicos. Elas são lembretes eternos do poder e do perigo da sedução. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos embarcar em uma jornada pelo fascinante e enigmático arquétipo da sedução. Vamos explorar como ele se manifesta através de figuras poderosas e profundamente simbólicas. Lilith, a personificação da liberdade e da sexualidade indomável; Morrigan, a deusa celta da transformação e do poder; e as Sucubus, entidades associadas ao desejo e à energia vital. Mais do que simples mitos ou lendas, essas entidades representam forças arquétipas que moldam a forma como percebemos e interagimos com aspectos fundamentais da existência humana, como o desejo, a autonomia e a busca por transformação. Hoje, iremos mergulhar em seus mistérios e compreender os rituais que conectam os praticantes a essas forças
explorando o equilíbrio delicado entre reverência, poder e autoconhecimento. Morrigan. Nas brumas do passado celta, quando a Terra era governada por reis e druidas, uma figura sombria e fascinante se destacava entre os deuses. Morrigan, a deusa da guerra, da morte e da transformação, era temida e reverenciada como uma força incontrolável, tanto no campo de batalha quanto nos corações dos mortais. Morrigan não era uma deusa comum. Ela não oferecia consolo nem prometia vitórias fáceis. Em vez disso, ela era o caos encarnado, a sombra que pairava sobre as batalhas e os destinos dos guerreiros. Diziam que ela surgia no calor do conflito, ora como uma bela mulher, ora como um corvo negro, observando atentamente os combates e escolhendo quem viveria e quem cairia. Seu nome, que significa Grande Rainha ou Rainha Fantasma, já era um presságio de sua natureza. Morrigan não era apenas uma entidade singular. Em algumas versões do mito, ela era uma tríade, formada por 3 aspectos diferentes: Badb, Meca e Nemaim. Cada uma apresentava um elemento da guerra, desde o frenesi da batalha até as consequências devastadoras da morte. No entanto, sua presença ia além dos campos de batalha. Morrigan também era associada à sedução e à manipulação. Em uma das lendas mais conhecidas, ela se aproxima do herói Cuchulainn, oferecendo-lhe amor e aliança. Quando ele a rejeita, ela jura vingança, usando sua capacidade de se transformar em diferentes formas para atormentá-lo. Apesar disso, Morrigan não era apenas vingativa. Ela era uma tecelã do destino, guiando os eventos conforme sua vontade e deixando claro que ninguém podia escapar do ciclo da vida, morte e renascimento. Sua conexão com o corvo, símbolo da morte e do presságio, era uma de suas características mais marcantes. Durante as batalhas, o aparecimento de corvos era visto como um sinal de sua presença, indicando que o fim estava próximo para muitos. Ainda assim, Morrigan não era apenas destruição. Ela também representava a transformação que vem com a morte e o renascimento que segue o caos. A dualidade de Morrigan a tornava uma figura complexa e poderosa. Ela não era simplesmente boa ou má, mas uma força primordial que representava a inevitabilidade das mudanças e dos ciclos da vida. Para os celtas, ela era tanto uma aliada quanto uma ameaça. Uma deusa que podia oferecer força e coragem aos seus favoritos, mas que também podia levar os imprudentes à ruína. Com o passar dos séculos, Morrigan continuou a inspirar e intrigar. Na cultura moderna, ela aparece como uma figura arquétipa do poder feminino, mistério e transformação. Seja como uma deusa vingativa, uma sedutora manipuladora ou uma guia para os mortos, sua presença permanece viva, desafiando as noções simplistas de bem e mal. Ainda hoje, nas terras onde os celtas viveram, dizem que é possível ouvir o bater de asas de um corvo ao longe, ecoando como um lembrete de que Morrigan ainda observa, decidindo quem será digno de sua atenção e quem cairá no esquecimento. Ela não é apenas uma deusa da guerra, mas um símbolo do poder bruto da vida e da morte, do ciclo eterno que todos devem enfrentar. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Súcubos. Durante as noites mais escuras da Idade Média, histórias sombrias corriam de boca a boca entre os aldeões. Falavam-se de uma criatura capaz de invadir os sonhos dos homens, atraindo-os com sua beleza sobrenatural e seu toque irresistível. Essas entidades, conhecidas como súcubos, eram temidas e veneradas como o ápice da tentação e do perigo. A palavra súcubo vem do latim succubare, que significa deitar-se embaixo, uma referência ao modo como elas atacavam suas vítimas enquanto dormiam. Diziam que, sob a forma de uma mulher deslumbrante, a súcubo se aproximava dos homens em seus momentos de maior vulnerabilidade, invadindo seus sonhos e alimentando-se de suas energias vitais. Mas por trás do rosto angelical havia algo terrível: asas de morcego, olhos hipnóticos e, às vezes,
pequenos chifres que revelavam sua verdadeira natureza demoníaca. As histórias narravam que, ao acordar, os homens sentiam-se fracos, como se tivessem perdido algo essencial. Alguns ficavam doentes, outros enlouqueciam, e haviam aqueles que simplesmente nunca despertavam. Os religiosos da época viam nisso uma punição divina, um castigo para aqueles que se entregavam à luxúria. Para eles, as súcubos eram personificação do pecado, enviadas para testar a moralidade dos homens e condenar os fracos. Curiosamente, essas criaturas tinham uma contraparte masculina, os íncubos, que atacavam mulheres de maneira semelhante. Algumas lendas ainda sugerem que uma mesma entidade podia alternar entre a forma de súcubo e íncubo, dependendo da vítima. Essa ideia apenas reforçava o medo e o mistério que cercavam essas figuras. Mas o fascínio pelas súcubos não se limitava ao terror. Em muitas culturas, elas eram vistas como símbolos de poder e controle, mulheres capazes de subjugar até os mais fortes com a sua mera presença. Elas representavam um arquétipo poderoso, o da sedução como arma, da feminilidade sombria que podia tanto atrair quanto destruir. Acreditava-se que as súcubos tinham propósitos específicos para suas ações. Algumas lendas afirmavam que elas coletavam o sêmen de suas vítimas para gerar descendentes demoníacos. Outras diziam que elas simplesmente buscavam a energia vital dos homens, como uma espécie de alimento sobrenatural. Mesmo nos tempos modernos, as súcubos permanecem como figuras fascinantes. Embora tenham perdido seu tom puramente demoníaco, continuam a aparecer em histórias, jogos e filmes, muitas vezes como personagens ambíguas. Em algumas narrativas, elas lutam contra sua própria natureza, tentando encontrar redenção, e em outras abraçam seu papel com forças irresistíveis da sedução. Do ponto de vista psicológico, estudiosos sugerem que a lenda das súcubos pode estar ligada a experiências humanas reais, como a paralisia do sono, em que a pessoa sente uma presença assustadora enquanto está incapaz de se mover. Mas seja como fruto da mente ou de algo a mais, a figura da súcubo continua a habitar um lugar especial na imaginação coletiva, o limiar entre o desejo, perigo entre o real e o sobrenatural. Assim, enquanto houver mistério nas noites e nos sonhos, as súcubos continuarão a seduzir e assombrar aqueles que ousarem cruzar seu caminho. Lilith. Nas sombras dos primeiros mitos, antes mesmo do surgimento das religiões estruturadas, há uma figura envolta em mistério e controvérsia: Lilith. Ela é descrita como a primeira mulher, anterior a Eva, uma entidade que desafiou a ordem divina e tornou-se símbolo de liberdade, sedução e poder feminino. De acordo com as antigas tradições judaicas, Lilith foi criada ao lado de Adão, moldada do mesmo barro, como sua igual. Porém, diferente de Eva, ela não se submeteu. Quando Adão tentou impor sua autoridade, Lilith recusou-se a aceitar um papel subordinado. Ela pronunciou o nome secreto de Deus, ganhando poder e liberdade, e deixou o Éden para sempre, exilando-se no deserto. Sua fuga a transformou em uma figura temida e fascinante. Nos textos antigos, como o alfabeto de Ben Sirá, Lilith é retratada como uma figura que habita lugares selvagens, seduzindo homens e roubando a vida de recém-nascidos. Por isso, era vista como um demônio, associada à luxúria, à morte e ao caos. No entanto, essa visão também a estabeleceu como um símbolo de resistência contra as imposições patriarcais. Lilith não se contentava em ser relegada ao papel de esposa submissa. Ela buscava autonomia e recusava as regras impostas, algo que muitos interpretavam como um reflexo da luta feminina por liberdade em um mundo dominado por estruturas masculinas. Essas características a tornou uma figura paradoxal. Ao mesmo tempo que era temida, também era admirada. Os mitos sobre Lilith evoluíram ao longo dos séculos. Em algumas tradições, ela é descrita como a mãe de todos os demônios, uma sedutora que usa sua beleza para atrair homens e drená-los de sua energia vital. Em outras, ela é uma deusa sombria, associada à lua e ao mistério feminino, uma guardiã do conhecimento proibido.
Seu nome é frequentemente ligado à noite. A palavra Lilith deriva do hebraico Lilith, que significa criatura da noite. Isso reforça sua associação com o desconhecido, com aquilo que escapa à luz da razão e desafia o controle humano. Como um espírito da noite, ela se move entre o mundo dos vivos e dos mortos, representando tanto o medo quanto o desejo. Na cultura moderna, Lilith foi reinterpretada como um ícone de empoderamento feminino. Escritores, artistas e ativistas resgataram como um símbolo de resistência contra as normas sociais opressoras. Em vez de uma vilã, ela passou a ser vista como uma heroína trágica, uma mulher que escolheu a liberdade a qualquer custo. Mas Lilith não é apenas um símbolo. Ela também é um arquétipo, uma personificação dos aspectos mais profundos e selvagens do inconsciente. Representa a sexualidade sem amarras, a rebeldia contra a autoridade e o poder de escolher o próprio destino, mesmo que isso signifique enfrentar a condenação eterna. Dizem que Lilith ainda caminha pelo mundo, invisível mas presente, inspirando aqueles que ousam desafiar as normas e buscar sua própria verdade. E, assim como nas noites antigas, seu nome ecoa como um lembrete do poder que reside na liberdade, na escuridão e na recusa de ser controlada. Os rituais. As figuras de Lilith, Morrigan e da Súcubus são profundamente enraizadas no imaginário humano, cada uma representando diferentes aspectos do arquétipo da sedução e do poder. Seus rituais, praticados em diversas tradições espirituais e esotéricas, carregam um propósito claro: acessar as energias associadas à liberdade, à transformação ou à exploração dos desejos mais profundos. Apesar de suas diferenças culturais e mitológicas, essas entidades compartilham um papel comum como agentes do desafio, inspiração e confronto interno. Os rituais dedicados a Lilith, por exemplo, frequentemente se concentram em questões de empoderamento e autonomia pessoal. Lilith é vista como uma figura de liberdade e força, especialmente para aqueles que desejam se libertar dos padrões opressores ou explorar sua sexualidade de maneira consciente. Realizados à noite, geralmente sob a luz da lua cheia ou nova, os rituais buscam criar um ambiente propício para a introspecção e a conexão com a sua energia. O altar é decorado com velas pretas e vermelhas, flores como rosas ou lírios e símbolos que remetem à serpente ou à coruja, representações clássicas de Lilith. O praticante oferece tributos como vinho ou mel, recita invocações que exaltam sua independência e medita sobre aspectos da vida que precisam de transformação. Esse tipo de ritual não apenas busca o auxílio de Lilith, mas também serve como uma oportunidade para um reencontro com a própria essência do praticante. Por outro lado, os rituais voltados à deusa Morrigan estão associados a momentos de grande transição ou conflito. Conhecida como a deusa celta da guerra, da morte e da transformação, Morrigan é frequentemente chamada por aqueles que precisam de força para enfrentar desafios. Seus rituais são realizados em horários liminares, como o amanhecer ou o crepúsculo, refletindo sua conexão com os ciclos da vida e da morte. O altar inclui símbolos de batalha, como espadas ou escudos, penas de corvo e pedras negras como a obsidiana, enquanto velas vermelhas ou pretas são acesas para invocá-la. A prática envolve uma invocação direta, reconhecendo Morrigan como uma guia poderosa em tempos de necessidade. Tributos como vinho tinto ou suco de romã são oferecidos, e o praticante medita sobre os desafios que deseja superar, visualizando a deusa como uma aliada que concede coragem e determinação. O ritual é concluído com a devolução de uma oferenda à terra, simbolizando a aceitação do ciclo natural de transformação. Já os rituais que envolvem as súcubus possuem uma natureza mais controversa, muitas vezes relacionada ao desejo e à exploração da energia sexual. Esses rituais exigem maior cautela, devido à natureza instável e potencialmente perigosa das entidades invocadas. Criar um ambiente controlado e seguro é essencial, utilizando círculos de proteção para evitar energias indesejadas. Velas púrpuras e incensos com aromas intensos, como patchouli ou ylang ylang, ajudam a criar a atmosfera adequada.
O praticante oferece itens simbólicos, como joias ou perfumes, e recita invocações que reconhecem a súcubo como uma força de inspiração e sedução. Durante o ritual, o foco é explorar os próprios desejos e compreender melhor as dinâmicas de poder que a sedução pode representar. O encerramento do ritual deve ser feito com cuidado, garantindo que a conexão com a entidade seja rompida de forma respeitosa e que o espaço seja purificado para dissipar qualquer resquício energético. Esses rituais, embora variados em suas intenções e práticas, compartilham um elemento central. São ferramentas para acessar forças arquétipas que desafiam o praticante a controlar seus próprios limites, desejos e medos. Lilith, Morrigan e as súcubos não são apenas entidades espirituais, mas também representações simbólicas de aspectos profundos da psique humana. Ao invocá-las, o praticante não apenas busca ajuda ou orientação, mas também se engaja em um processo de autodescoberta que pode levar a uma transformação significativa. Contudo, esses rituais exigem respeito, preparação e clareza de propósito, pois as forças invocadas não são neutras e podem trazer tanto benefícios quanto desafios para aqueles que ousam se aproximar. Lilith, Morrigan e as súcubos não são apenas entidades de lendas antigas. Elas transcendem suas origens para se tornarem arquétipos universais do poder da sedução e das suas consequências. Representam o limiar entre desejo e perigo, onde o fascínio pela liberdade, pelo mistério e pela beleza esconde uma força capaz de transformar e consumir. Em suas histórias, encontramos reflexos de nossas próprias lutas internas, o desejo por autonomia, a tentação de dominar ou ser dominado e o medo do desconhecido. Cada uma dessas figuras nos desafia a confrontar os aspectos mais sombrios e profundos da psique humana, lembrando-nos de que a sedução não é apenas um convite ao prazer, mas também uma jornada que pode levar à transformação ou à destruição. Ao olharmos para essas figuras, somos forçados a reconhecer que o que nos atrai é, muitas vezes, aquilo que mais nos desafia. Lilith, Morrigan e Sucubus permanecem como símbolos poderosos e atemporais, lembrando-nos do impacto do desejo, do poder e do perigo que reside em todos nós. Elas não são apenas mitos, são ecos daquilo que nos torna humanos. Há entidades que atravessam o véu do desconhecido, sussurrando segredos antigos aos que ousam escutar. Elas são os guardiões do proibido, mestres do oculto, capazes de iluminar ou consumir. Azazel, Hecate e Thoth habitam as sombras entre mundos, oferecendo sabedoria que poucos conseguem suportar. O que estaria além do limite humano? Em meio aos mitos e tradições que moldaram a história espiritual da humanidade, algumas entidades emergem como símbolos de transformação e sabedoria proibida. Azazel, Hecate e Thoth são exemplos fascinantes de um mesmo arquétipo, o portador do conhecimento oculto, o guia entre os mundos e o mediador das transições mais desafiadoras. Embora suas origens e culturas sejam distintas, eles compartilham a essência de oferecer ferramentas e segredos capazes de iluminar e transformar a realidade de quem ousa buscá-los. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos explorar o arquétipo do guardião do conhecimento oculto e como essa entidade, em suas diversas facetas, ainda atua em rituais esotéricos e ocultistas. Azazel representa o mestre que desceu dos céus para ensinar habilidades que desafiaram o equilíbrio divino, trazendo tanto iluminação quanto ruína. Ele simboliza a busca por poder e sabedoria, mas sempre a um custo. Hecate, a guardiã das encruzilhadas, rege os portais espirituais e os mistérios da vida e da morte. Ela guia os que se encontram em momentos de transição, oferecendo proteção e iluminação nos caminhos mais sombrios. Thoth, o escriba dos deuses, é o mestre da escrita, da magia e das leis cósmicas. Ele conecta os mundos divino e humano por meio de seu conhecimento, servindo como uma ponte para aqueles que buscam a compreensão do universo.
Embora provenientes de contextos diferentes, os rituais que ainda evocam essas entidades refletem um desejo humano universal: acessar o oculto para superar desafios e desvendar os segredos dos cosmos. Seja através de invocações, meditações ou oferendas, Azazel, Hecate e Thoth permanecem como guias espirituais, desafiando os limites do conhecido e oferecendo um vislumbre do que está além. Hecate, a guardiã dos caminhos e dos mistérios. Hecate é uma deusa da mitologia grega associada à magia, aos portais, às encruzilhadas e ao submundo. Embora sua origem seja controversa, há indícios de que seu culto tenha raízes na Trácia ou na Anatólia, antes de ser integrado ao panteão grego. Considerada uma figura poderosa e ambivalente, Hecate era reverenciada tanto por sua capacidade de proteger, quanto por seu domínio sobre os mistérios ocultos e as transições entre a vida e a morte. Hecate era frequentemente representada como uma figura tripla, simbolizando os aspectos da donzela, mãe e anciã, conectadas às fases da lua. Seu papel era o de guardiã das encruzilhadas, onde rituais e oferendas eram feitos para obter sua proteção ou orientação. Ela também era vista como uma intermediária entre o mundo dos vivos e o dos mortos, auxiliando almas em sua passagem. Hecate era uma aliada de deuses como Perséfone e Hades, mas também mantinha uma relação independente, sendo temida e respeitada por seu controle sobre o desconhecido. Hecate continua sendo uma figura central em práticas esotéricas neopagãs, especialmente na Wicca e em tradições relacionadas à magia lunar. Os rituais modernos geralmente envolvem oferendas como ovos, alho, vinho e pão deixados em encruzilhadas à noite, simbolizando a entrega de questões ou pedidos à deusa. Círculos mágicos também utilizam velas negras e pratas para invocá-la como protetora durante rituais complexos. Práticas meditativas focam em sua energia como guia espiritual para momentos de transição ou tomada de decisões. Outro ritual popular é a invocação de Hecate como guardiã dos portais espirituais. Isso envolve cantos, orações específicas e uso de símbolos associados à lua ou à chave, um de seus principais emblemas que representou acesso a novos níveis de conhecimentos e consciência. Apesar de suas origens distintas, Hecate e Azazel compartilham um arquétipo intrigante, o de portadores do conhecimento oculto e mediadores das transições. Hecate é a deusa que guia almas e protege aqueles que buscam a sabedoria nas encruzilhadas da vida, enquanto Azazel, descrito no livro de Enoque, é o anjo caído que ensinou à humanidade o uso de armas, adornos e segredos proibidos. Ambos são figuras que desafiam a ordem divina em nome da iluminação ou da transformação. Ambos também operam em zonas liminares, Hecate nos portais entre os mundos e Azazel na fronteira entre o divino e o terreno. A conexão entre eles se torna ainda mais intrigante na visão esotérica, onde ambos podem ser vistos como entidades que oferecem ferramentas poderosas, mas que exigem responsabilidade e sabedoria a quem as usa. Essa dualidade, protetora e desafiadora, reforça a ideia de que Hecate e Azazel podem ser aspectos de um mesmo princípio cósmico, a força que conecta, transforma e guia através das incertezas, sejam em mitos gregos ou sejam em textos apócrifos. Para aqueles que caminham entre o místico e o histórico, essa ligação permanece um mistério que inspira reverência e reflexão. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Thoth, o guardião do conhecimento e da ordem. Thoth é uma divindade central da mitologia egípcia, associada à sabedoria, à escrita, à magia e ao equilíbrio. Também chamada de Djehut, ele era representado como um homem com a cabeça de íbis ou como um babuíno, ambos símbolos de intelecto e comunicação. Na cosmologia egípcia, Thoth desempenhava o papel de escriba dos deuses, registrando eventos cósmicos e servindo como mediador em disputas divinas. Ele era o deus que introduziu a escrita aos humanos e o guardião das leis que regiam o universo. Thoth era visto como patrono dos escribas e estudiosos,
sendo reverenciado como aquele que conhecia todos os segredos do cosmos. Nos textos funerários egípcios, como o Livro dos Mortos, ele aparece pesando as almas dos mortos em uma balança, garantindo que a justiça fosse aplicada. Além disso, ele era considerado o inventor do sistema hieroglífico e aquele que ajudava os deuses e os humanos a navegarem pelos desafios da existência. Em práticas esotéricas modernas, Thoth é frequentemente invocado por ocultistas que buscam sabedoria, inspiração criativa e acesso a conhecimentos ocultos. Seus seguidores utilizam símbolos hieroglíficos e meditam focados na harmonia e na clareza mental. Um dos rituais mais comuns envolve a prática da escrita automática, onde o praticante pede orientação a Thoth antes de iniciar, acreditando que ele possa inspirar mensagens ou respostas codificadas. Neopagãos também realizam oferendas simples, como incenso e papiros desenhados, para canalizar sua energia em trabalhos relacionados à aprendizagem e à magia. Embora separados por culturas diferentes, Thoth e Azazel compartilham características intrigantes que levantam a possibilidade de serem facetas de uma mesma entidade. Azazel, descrito no livro de Enoque, é um anjo caído que ensinou aos humanos habilidades como a forja de armas e o uso de adornos, além de introduzir conhecimentos ocultos e proibidos. Ambos são figuras que trazem luz ao desconhecido. Thoth como introdutor da escrita e das leis universais, e Azazel como revelador de segredos que alteraram o destino da humanidade. Essa conexão é reforçada por sua associação com a ideia de trazer conhecimento aos mortais, desafiando limites impostos pelas forças divinas. Alguns estudiosos esotéricos interpretam que Thoth e Azazel representam o mesmo arquétipo de portador da sabedoria proibida, um mediador entre os reinos divino e humano. Ambos também carregam um aspecto dualista, Thoth como o guardião da ordem e Azazel como aquele que testa os limites dessa ordem. Essa perspectiva cria um fascínio enigmático. Seriam Thoth e Azazel representações diferentes de uma única força que conecta o conhecimento, a rebeldia e o equilíbrio no universo? Para muitos, essa resposta permanece no limiar entre o mistério e a interpretação pessoal. Azazel, o portador do conhecimento proibido. Azazel é uma figura controversa, mencionada principalmente no livro de Enoque, um texto apócrifo da tradição judaica. Ele é descrito como um dos anjos caídos que desceram à terra, trazendo conhecimento aos humanos e desafiando as ordens divinas. No relato, Azazel é responsável por ensinar habilidades como a forja de armas, a confecção de ornamentos e os segredos da magia, ações que resultaram na corrupção da humanidade. Sua rebeldia o levou à condenação. Segundo o texto, ele foi aprisionado em um deserto como punição divina. Ao longo dos séculos, sua figura foi reinterpretada, associada a temas como sabedoria oculta, destruição e redenção, transitando entre o papel de vilão e mestre ocultista. Azazel é frequentemente retratado como o arquétipo de um mestre que traz luz ao desconhecido, mas a um custo. Enquanto seus ensinamentos capacitaram a humanidade, eles também desestabilizaram o equilíbrio entre o divino e o terreno. Essa dualidade é o que torna Azazel tão fascinante no ocultismo. Ele simboliza a busca pelo conhecimento, mesmo quando isso implica desafios morais e espirituais. No contexto bíblico, seu nome também aparece em rituais judaicos antigos, como o de Yom Kippur, onde um bode, para Azazel, era enviado ao deserto carregando simbolicamente os pecados do povo. Isso reforça sua ligação com temas de purificação e transgressão. Azazel é uma figura central em práticas ocultistas modernas, especialmente em tradições ligadas à demonologia e à magia cerimonial. Alguns rituais de invocação utilizam sigilos e cantos para estabelecer uma conexão com a entidade, com o objetivo de obter sabedoria, coragem ou domínio sobre áreas específicas da vida. Um dos rituais mais comuns é a meditação orientada, onde o praticante visualiza Azazel como um guia que entrega ferramentas simbólicas, como uma espada ou um pergaminho, por exemplo, representando o poder de superar adversidades. Incensos como mirra e óleo de cedro são frequentemente usados, simbolizando sua conexão com o deserto e a transformação espiritual.
Outra prática envolve oferendas em ambientes isolados, como florestas ou montanhas, replicando sua relação com lugares inóspitos. Esses rituais buscam purificação, aprendizado ou proteção. Apesar do caráter controverso de Azazel, seus seguidores modernos o veem como um mestre que desafia e guia, em vez de uma figura puramente maligna. Azazel compartilha aspectos, arquétipos com figuras como Hecate e Thoth. Assim como eles, ele é associado à entrega de conhecimento proibido e à mediação entre diferentes esferas, o divino e o humano, o conhecido e o oculto. Enquanto Hecate guia nas encruzilhadas e Thoth oferece as chaves dos cosmos, Azazel entrega ferramentas que desafiam a ordem estabelecida. Essas conexões sugerem que Azazel não é apenas um rebelde, mas parte de um arquétipo universal que atravessa culturas, o de uma entidade que ilumina e transforma, mesmo que isso signifique desestabilizar o equilíbrio para gerar crescimento. Essa visão tem atraído praticantes esotéricos em busca de um conhecimento que transcenda dogmas e explore os limites da sabedoria humana. Nas profundezas do oculto, Azazel, Hecate e Thoth se erguem como figuras atemporais, desafiando fronteiras entre o divino e o terreno, o conhecido e o proibido. Suas histórias nos revelam que o conhecimento sempre carrega um preço, às vezes a redenção, outras a ruína. Ainda assim, eles permanecem ecoando em rituais e crenças como guias para aqueles que têm coragem de explorar o abismo. O que nos ensina não é apenas sobre poder, mas sobre o inevitável confronto com nossas próprias sombras. O que você faria ao encarar esses portadores do desconhecido? A magia do caos é uma prática contemporânea que rompe as barreiras das tradições ocultistas ao priorizar a criatividade e a eficiência sobre dogmas. Desenvolvida nos anos 70, ela se baseia na ideia de que a crença é uma ferramenta moldável, capaz de transformar realidades pessoais. Em vez de depender de sistemas mágicos rígidos ou de uma visão espiritual fixa, os praticantes da magia do caos utilizam sigilos, servidores e até mesmo personagens da cultura pop como meios de alcançar seus objetivos. A simplicidade de sua abordagem atrai tanto ocultistas experientes quanto curiosos, permitindo que qualquer um explore as infinitas possibilidades do simbólico, do psicológico e do metafísico. Essa prática é uma verdadeira celebração da liberdade individual no mundo esotérico. O Sabá das Bruxas. O Sabá das Bruxas é uma celebração esotérica que reúne bruxas em rituais profundos e significativos, marcando os ciclos da natureza e o poder espiritual que elas representam. Realizado em clareiras ou locais isolados, essa cerimônia convida os participantes a se conectarem com a terra e com os espíritos naturais. Ao redor de fogueiras, as bruxas dançam em ciclos, entoam cânticos e, em algumas tradições, realizam sacrifícios de animais. Um dos sabás mais importantes, Samhain, é especialmente notável. Nesse momento, honram os mortos e celebram o renascimento espiritual. Embora muitos associem o sabá a orgias e pactos com o diabo, tais ideias são, em grande parte, criações de mitos cristãos. Em muitas versões modernas do sabá, o foco é a espiritualidade e a harmonia com a natureza, destacando a busca por poder, sabedoria e bênçãos para o próximo ciclo. A Goetia. A Goetia é uma prática que envolve a invocação e controle de demônios. Magos cerimoniais especializados em demonologia utilizam esta arte oculta para manipular entidades espirituais malignas em busca de riqueza, poder, conhecimento ou vingança. Cada demônio possui um sigilo único, essencial para sua invocação. Antes de iniciar o ritual, o mago desenha círculos protetores e recita invocações em línguas arcaicas, invocando a proteção de Deus e anjos. O processo exige habilidade, pois um erro pode resultar em consequências perigosas. Ao final do ritual, o mago deve garantir que o demônio retorne ao seu reino, evitando que permaneça no mundo material. A Goetia revela não apenas o fascínio do ocultismo, mas também os riscos inerentes à manipulação de forças além da compreensão humana.
Afrodite não é apenas a deusa grega do amor e da fertilidade, mas também uma figura que ressoa com várias entidades de outras tradições mitológicas. Sua origem, emergindo da espuma do mar, reflete uma beleza primordial que ecoa na natureza de Vênus, sua contraparte romana, bem como figuras como Ishtar, a deusa mesopotâmica que combina amor, fertilidade e guerra. Afrodite, com seu papel central em narrativas como o famoso julgamento de Paris, destaca-se como uma força poderosa, capaz de desencadear tanto paixões quanto conflitos. Isso a aproxima de Lilith, uma figura demoníaca nas tradições judaicas, que representa a liberdade sexual e a sedução, desafiando as normas sociais. Enquanto Lilith simboliza a independência e rebeldia feminina, Afrodite também incorpora aspectos de desejo que podem levar à destruição e ao ciúme. Contraposta a essas divindades, Asmodeus emerge como uma figura masculina que representa a luxúria descontrolada e a tentação, frequentemente personificando o lado sombrio do desejo. Enquanto Afrodite celebra o amor e a beleza de maneira equilibrada, Asmodeus simboliza a corrupção moral e os perigos da entrega ao prazer excessivo. Essa dualidade entre o amor elevado de Afrodite e as tentações perigosas associadas a Asmodeus e Lilith revela as complexidades do desejo humano e a luta eterna entre amor, sensualidade e suas consequências. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos nos aprofundar na figura de Afrodite e explorar sua relação com diversas entidades de culturas distintas que, curiosamente, parecem descrever a mesma essência. Junte-se a mim nesta jornada, onde examinaremos como a adoração ao amor e à beleza transcende fronteiras culturais e se manifesta em diferentes mitologias ao redor do mundo. Quem é Afrodite? Afrodite é a deusa grega do amor, da beleza, do desejo e da fertilidade, uma das figuras mais adoradas da mitologia grega. Ela simboliza a essência da beleza e da sensualidade, sendo frequentemente ligada ao mar. Segundo um dos mitos, Afrodite nasceu da espuma do oceano quando Cronos cortou os genitais de Urano e os lançou nas águas. Este evento mítico teria ocorrido próximo à ilha de Chipre, onde ela emergiu resplandecente. Afrodite tem um papel crucial em várias narrativas mitológicas, como o famoso julgamento de Paris, que desencadeou a Guerra de Troia. Neste mito, Afrodite prometeu a Paris o amor da mulher mais bela do mundo, Helena, se ele a escolhesse como sua deusa mais linda. Essa escolha resultou no rapto de Helena e, subsequentemente, na guerra. Além de suas histórias de amor e beleza, Afrodite também teve um casamento oficial com Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia. Porém, seu coração pertenceu a muitos amantes, incluindo Ares, o deus da guerra. Com Ares, ela teve filhos, como Eros, conhecido como Cupido na mitologia romana, o deus do amor. Afrodite é uma deusa multifacetada, representando não apenas o amor romântico, mas também o desejo carnal. Contudo, sua natureza é complexa. Ela pode ser destrutiva. O amor pode transformar em ciúme e vingança. A deusa teve um impacto significativo no panteão grego e seu culto era celebrado em várias regiões do mundo grego antigo, com destaque para Pafos, em Chipre. Afrodite encontra paralelos em diversas mitologias ao redor do mundo, cada uma delas trazendo suas próprias nuances e interpretações da divindade do amor. Um dos equivalentes mais conhecidos é Vênus, a contraparte romana de Afrodite. Assim como sua antecessora grega, Vênus representa o amor, a beleza e a fertilidade. Sua presença é sentida em mitos, como o de Eros e Psique, que explora os desafios e as alegrias do amor. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Avançando para a Mesopotâmia, encontramos Ishtar, uma deusa que encapsula não apenas o amor e a fertilidade, mas também a guerra e o sexo.
Essa dualidade torna Ishtar uma figura complexa, refletindo a capacidade de Afrodite de unir o amor e o conflito em sua essência. Ishtar simboliza a força do desejo que pode levar tanto à criação quanto à destruição. Na mitologia fenícia, a deusa Astarte compartilha semelhanças com Afrodite e Ishtar, sendo venerada como uma deusa do amor e da fertilidade. Sua influência se estendeu pelo Mediterrâneo Oriental, onde ela era celebrada por suas conexões com a sensualidade e o empoderamento feminino. Na mitologia nórdica, Freya emerge como uma deusa que também representa o amor, a beleza e a fertilidade. Além disso, ela está intimamente ligada à magia e à guerra, desempenhando um papel similar ao de Ishtar. Freya não só encarna a paixão, mas também lidera as valquírias, revelando uma faceta guerreira que ressoa com a complexidade de Afrodite. Hathor, na mitologia egípcia, é a deusa do amor, da alegria, da música e da maternidade. Apesar de ter um forte aspecto maternal, Hathor também está associada à beleza e ao desejo, assim como Afrodite, mostrando a intersecção entre a proteção e a sensualidade. Na mitologia iorubá, Oxum se destaca como a deusa das águas doces, do amor e da fertilidade, assim como Afrodite. Oxum é reverenciada por sua beleza e pelo amor romântico, além de simbolizar o poder feminino e a fertilidade. Essas divindades, provenientes de diferentes culturas, compartilham temas comuns relacionados ao amor, à beleza e à fertilidade, ao mesmo tempo que exploram as complexidades do desejo e do poder, refletindo as diversas facetas do arquétipo de Afrodite. O arquétipo de Afrodite encarna o amor, a beleza, a sensualidade e a criatividade. Em psicologia e no estudo dos arquétipos, Afrodite simboliza o princípio feminino que busca prazer e uma conexão emocional intensa. Ela representa o amor erótico, a atração romântica e o poder da sedução, enquanto também traz harmonia e beleza para diferentes aspectos da vida. Indivíduos que se identificam com este arquétipo costumam ser carismáticos, encantadores e apaixonados. Eles têm uma consciência aguçada de sua aparência e energia sexual, e se envolvem em relacionamentos emocionais profundos e transformadores. Afrodite não é apenas a deusa do amor físico, mas também uma fonte de inspiração artística, associada à criatividade e ao surgimento de novas ideias. Afrodite vive o presente, focando no prazer das experiências atuais, sejam elas relacionamentos ou momentos cotidianos. Ao contrário de outras deusas mitológicas que planejam o futuro, a energia de Afrodite se concentra no agora. Enquanto o arquétipo de Afrodite também apresenta desafios, a busca incessante por prazer e beleza pode levar à superficialidade, narcisismo e até relações instáveis. Aqueles influenciados por esse arquétipo precisam encontrar um equilíbrio entre seu desejo de prazer e uma compreensão mais profunda de si mesmo e dos outros. Recentemente, o ritual do arquétipo de Afrodite ganhou popularidade como uma forma de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Esse conceito visa despertar características associadas a Afrodite, como o amor próprio, sensualidade, criatividade e magnetismo social. O ritual combina práticas como meditação, autocuidado e a expressão autêntica. O processo frequentemente envolve atividades que promovem o autoconhecimento, aceitação das qualidades pessoais e cultivo de uma autoestima forte. Também inclui explorar a criatividade e a sensualidade de forma consciente, através de hobbies, moda ou dança, além de cuidados pessoais como skincare e meditação. Esses rituais transcendem a busca por beleza física ou atração sexual, focando na conexão emocional e na confiança que surgem ao abraçar a própria autenticidade. O arquétipo de Afrodite simboliza, portanto, a harmonia entre a beleza interior e exterior, promovendo bem-estar e relacionamentos mais profundos. As práticas associadas ao arquétipo têm se espalhado nas redes sociais e em ambientes dedicados ao autodesenvolvimento, sendo vistas como uma forma de empoderamento feminino. Assim,
O arquétipo de Afrodite se torna a personificação da energia amorosa e criativa, com o poder de transformar através da paixão, beleza e desejo. No cristianismo, não existe uma divindade que corresponda a Afrodite, uma vez que a adoração de múltiplos deuses é rejeitada pelo monoteísmo cristão. No entanto, a demonologia cristã personifica a luxúria e o desejo, aspectos frequentemente associados a Afrodite, em entidades demoníacas. Um dos principais representantes da luxúria na tradição cristã é Asmodeus. Ele é reconhecido como um demônio que simboliza o desejo sexual e a tentação, frequentemente descrito como o demônio da luxúria, que corrompe os indivíduos através da luxúria descontrolada e dos prazeres carnais. Asmodeus é mencionado no livro de Tobias, que faz parte dos textos apócrifos, e aparece em várias tradições demonológicas onde seu papel enfatiza os perigos da entrega incontrolada aos desejos. Outro personagem relevante é Lilith, que em algumas tradições cristãs e judaicas é vista como uma figura demoníaca, simbolizando a tentação e a sedução. Lilith é frequentemente associada à feminilidade destrutiva e à independência sexual. Na tradição judaica, ela é retratada como a primeira esposa de Adão, que se rebelou contra ele em busca de igualdade. Assim, Lilith personifica temas de liberdade sexual e poder de atração, ecoando os atributos de Afrodite em sua busca por prazer e desejo. Embora o cristianismo não possua uma deusa feminina que represente Afrodite, figuras como Asmodeus e Lilith desempenham papéis que refletem, de maneiras distintas, os aspectos de desejo e sedução associadas à deusa do amor nas mitologias pagãs. Entre essas duas figuras, Lilith é considerada mais próxima de Afrodite, especialmente por sua ênfase na independência feminina e na sexualidade. Asmodeus, por sua vez, é uma figura masculina que se concentra mais na corrupção moral e no desejo sexual destrutivo. Enquanto Afrodite é uma deusa que celebra o amor e a beleza, Asmodeus representa o lado sombrio do desejo, enfatizando tentação e pecado, sem compartilhar os aspectos de amor e criação que caracterizam a deusa grega. Lilith é uma figura complexa e fascinante, frequentemente associada à liberdade, ao poder feminino e à sensualidade, o que a aproxima do arquétipo de Afrodite. Em contraste, Asmodeus representa o lado negativo e corrompido do desejo sexual. A primeira menção de Lilith pode ser encontrada na mitologia mesopotâmica, onde era ligada ao vento e à morte. No folclore judaico, seu nome ganha notoriedade em textos como o Alfabeto de Ben Sirá, onde é representada como a primeira esposa de Adão. Diferente de Eva, que foi criada a partir da costela de Adão, Lilith foi formada simultaneamente e do mesmo material que ele. No entanto, sua recusa em se submeter a Adão levou à sua fuga do Éden, transformando-o em uma figura demoníaca associada à sedução e à rebeldia. No contexto judaico, Lilith é muitas vezes vista como uma ameaça, especialmente para mulheres grávidas e crianças. Textos místicos, como o Talmud e a Cabala, a retratam como uma demônia que seduz homens enquanto dormem, resultando na geração de criaturas demoníacas conhecidas como Lilim. Essa representação vincula Lilith à ideia de uma feminilidade perigosa e selvagem, desafiando as normas da época. Com o passar do tempo, Lilith foi reinterpretada por movimentos feministas, tornando-se um símbolo de independência e autonomia sexual. Ela é vista como uma mulher que escolheu sua liberdade em vez de se submeter à autoridade masculina, mesmo que isso a levasse ao exílio. Essa nova perspectiva transforma Lilith em um ícone de emancipação e empoderamento feminino. Nas tradições esotéricas, Lilith também é uma figura poderosa, associada à lua negra, à magia sexual e ao poder feminino oculto. Seu simbolismo é multifacetado, incorporando várias qualidades ambíguas como a rebeldia, pois ela se recusa a se submeter e prefere a liberdade, mesmo que isso signifique abrir mão do paraíso. Lilith é ligada tanto ao desejo sexual destrutivo quanto ao criativo. Muitas tradições temem por seus poderes, retratando-a como uma tentadora que evoca o medo da independência.
No campo da demonologia e do ocultismo, Lilith é uma figura ambígua que pode ser vista tanto como uma tentadora quanto como um símbolo de força feminina. Sua imagem varia, representando desde uma demônia perversa até um ícone moderno de resistência e liberdade feminina. Asmodeus é uma figura significativa na demonologia cristã e judaica, amplamente reconhecida como o demônio da luxúria e da tentação. Ele é considerado um dos 7 príncipes do inferno e personifica o pecado da luxúria. Suas raízes se encontram na mitologia persa, onde era conhecido como Ashma-daiva, um demônio associado à ira e à violência. Ao longo do tempo, Asmodeus foi incorporado às tradições judaica e cristã, ganhando novas características que refletiam os desejos carnais. No contexto bíblico, Asmodeus aparece no livro de Tobias, um texto deuterocanônico. Neste relato, ele atormenta a jovem Sara, matando 7 de seus maridos na noite de núpcias e impedindo a consumação de seus casamentos. A única forma de derrotá-lo é através do anjo Rafael, que ensina a Tobias a usar uma mistura de fígado de peixe para afastar o demônio. Essa história ilustra a interferência de Asmodeus no amor humano, especialmente em questões de desejo sexual e matrimônio. As características de Asmodeus são frequentemente descritas como ardilosas, incitando a luxúria dos humanos e afastando-os do amor puro e espiritual. Ele é invocado para corromper o desejo sexual e promover comportamentos lascivos, sendo associado ao adultério e à devassidão na demonologia medieval. No ocultismo, Asmodeus permanece uma figura proeminente, aparecendo em vários grimórios como Ars Goetia. Ele é descrito como um demônio com 3 cabeças, a de um homem, um touro e um carneiro, com pés de ganso e uma cauda de serpente, montado em um dragão infernal. Essa representação acentua seu caráter enganador e poderoso. Asmodeus simboliza o lado destrutivo da luxúria, levando à decadência moral e à corrupção da alma. Ele é considerado responsável por tentações sexuais que desviam as pessoas de uma vida virtuosa e as atraem para os prazeres sensuais. Ao contrário de deidades como Afrodite, que celebram o amor de forma equilibrada, Asmodeus representa o aspecto excessivo e prejudicial do desejo. Tradicionalmente, sua iconografia apresenta características bestiais, sublinhando sua natureza demoníaca e o domínio sobre o desejo irracional. No Ars Goetia, Asmodeus é descrito como um demônio extremamente forte, difícil de controlar, que pode oferecer sabedoria sobre assuntos amorosos, mas a um alto custo moral. Essa dualidade torna Asmodeus uma figura central na demonologia cristã, representando a tentação sexual como uma força destrutiva e perigosa. Ao examinarmos as complexas interações entre Afrodite, Lilith e Asmodeus, percebemos como essas figuras mitológicas refletem os dualismos do amor, da beleza e do desejo. Afrodite, enquanto deusa do amor, oferece uma representação de anseio e de atração, celebrando as experiências mais elevadas da vida humana. Sua essência é muitas vezes contrastada com Lilith, que personifica a rebeldia e a liberdade sexual, desafiando convenções e explorando as facetas mais sombrias do desejo. Por outro lado, Asmodeus surge como um símbolo da luxúria desenfreada, evidenciando os perigos que podem acompanhar a entrega total ao prazer. Essa dinâmica entre as 3 entidades ressalta a complexidade das emoções humanas e a eterna luta entre a busca pelo amor e os riscos da indulgência. Assim, ao estudar essas figuras, não apenas entendemos melhor a mitologia, mas também adquirimos uma perspectiva mais profunda sobre a natureza do desejo e seus impactos nas relações humanas. No final das contas, fica a reflexão: seriam essas figuras manifestações de uma mesma entidade, revelando-se de formas distintas a diversos povos e culturas e recebendo nomes conforme as tradições locais? Essa ideia sugere que, por trás de mitologias aparentemente diferentes, pode haver uma essência comum que une essas divindades em suas representações do amor, da beleza e do desejo. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.